Olá, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como salvar arquivos de texto, né, no Word, tá certo? Eu vou aqui, então esse é a nossa lista, né, de vídeos, tá? Essa lista está aí disponível já no nosso canal, todos esses vídeos, você pode assistir aí na ordem correta, na ordem que está escrito aqui, mas também pode saltar, voltar, repetir, né? Não há uma regra rígida nesse sentido, tá certo? E pode ser que essa lista esteja um pouco diferente também, porque a gente vai modificando na medida em que a gente vai fazendo os vídeos, pode ser que a gente mude aí alguma ordem ou até acrescente ou tire algum vídeo aqui dessa lista, tá certo? Muito bem, então o nosso vídeo de hoje é esse objetivo aqui, que é como salvar arquivos de texto no Word. Muito bem, então nós vamos abrir aqui o nosso arquivo de texto. Eu vou aqui, né, no navegador, já estou aqui no navegador do navegador de arquivos, tá? Estou com uma navegação local. Se você precisar, tem aí um vídeo falando sobre isso, como que a gente navega apenas no computador. Vou até fechar ele aqui, tá certo? Então a gente vai trabalhar com o Internet Explorer, com o explorador de arquivos, né? Ou com o Windows Explorer, tá? Que é esse aplicativo, né? Esse programa que faz a navegação local, tá certo? Eu não estou navegando na internet, estou navegando dentro do computador, tá? Muito bem, então eu vou aqui na pasta de downloads e vou abrir aqui o meu diário de trabalho. Nós já fizemos aí também um vídeo de como fazer o download, como trazer esse diário de trabalho. A gente fez um vídeo como editar, né, basicamente, fazendo uma edição bem básica. E aí agora esse vídeo aqui, o objetivo é mostrar como é que as opções que a gente tem para salvar o arquivo, tá certo? Então digamos que eu abri aqui o meu arquivo e já preenchi aqui o meu nome, preenchi aqui a minha matrícula, minha matrícula, enfim, preenchi aqui a data, no caso aqui, o horário, né, o horário de trabalho, e fiz aqui todas as minhas atividades, tá? Muito bem, atividades do dia, pronto. Terminei a minha edição e preciso salvar esse arquivo. Então tá, qual é o procedimento para salvar esse arquivo? Tem duas maneiras, tem várias formas de você fazer isso, duas ou três maneiras básicas, mas eu vou explicar aqui a mais tradicional e a mais simples, tá certo? Ó, você vem aqui então, arquivo, tá? E aí a gente tem essas duas opções aqui, ó, salvar e salvar como. Muito bem, isso é muito importante você saber a diferença entre as duas. Significa o seguinte, se você clicar em salvar, o que vai acontecer? Vamos lá, vou voltar aqui na minha pasta. Veja, esse documento diário de trabalho aqui, ele já existe, certo? Se eu abro esse documento e faço as alterações dele aqui e clicar em salvar, o que vai acontecer? Ele vai salvar em cima daquele documento lá. Ou seja, ele vai salvar aquele documento, desculpa, em cima não, ele vai salvar aquele documento com as modificações que eu fiz, mas ele não cria um novo documento, tá certo? Então, salvar, isso é muito importante, salvar significa que você não cria um novo documento, você salva o documento existente com as alterações feitas. Tudo bem? Isso é muito importante saber disso, tá? Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu fiz aquelas alterações, né? Então, eu vou salvar. Pronto, salvei aqui. Agora eu posso fechar esse documento aqui. Pronto. Se eu abrir agora, aquelas alterações que eu fiz estão agora no documento. Veja que as alterações agora estão aqui, ó. Correto? Então veja que ao clicar em salvar, eu salvo o documento antigo com as modificações novas. Eu não crio um novo documento. É bom, muito importante repetir isso, tá? Se eu quero criar um novo documento, vamos supor que eu quero manter esse documento aqui como se fosse um documento modelo. Eu não quero modificar esse documento, eu quero guardar esse e quero abrir um novo. Então aí sim eu vou usar o salvar como. Eu vou até escrever aqui, vou deixar bem grande aqui para nós, ó. A área de trabalho, eu vou colocar ele assim, ó, salvar como, para a gente saber que esse é o documento de salvar como. Vou até escrever aqui, documento novo. Então, quando eu clico em salvar como, eu crio um documento novo. Então, agora a gente vai salvar um documento novo. Então, veja que eu vou clicar em salvar como e ele me pergunta, então, qual é a pasta que eu quero salvar? É na mesma pasta? Então, salvar como,
E ele vai me mostrar se eu escolher a mesma pasta, que é a pasta atual, onde está lá o downloads, né, a nossa pasta de downloads, onde está o nosso documento, ou eu posso mudar isso para outros lugares, para outras pastas. Basta eu navegar e escolher outras pastas. Muito bem, eu vou manter a pasta de downloads e aqui ele está me dando o nome do documento. Se eu salvar com esse documento, está vendo que já existe um documento aqui. Se eu salvar com esse nome, ele vai salvar sobre aquele documento inicial. Tá? Então eu não quero isso, eu quero um outro documento. Então eu vou colocar isso aqui. Basta para eu salvar um documento diferente daquele que já existe, eu preciso modificar o nome dele aqui. Então, no caso, eu escrevi novo. Então, eu vou salvar aqui, diário de trabalho novo. E aqui o formato, o tipo de documento. A gente usa o documento Word ou, às vezes, a gente usa esse Word 97/2003. Por quê? Essa daqui é uma versão antiga. Existem alguns computadores, isso aqui é também um detalhe importante. Os computadores que são mais antigos, eles conseguem ler documentos antigos. Se eu salvo no documento Word, é um documento novo, é um documento da nova versão. Os computadores antigos podem não conseguir ler esse documento nessa versão nova. Então, se você vai mandar esse documento e você quer que muitas pessoas leiam, você vai mandar esse documento para várias pessoas, e você quer que todo mundo abra o documento, salve nessa versão mais antiga, 97/2003. Se você salvar aqui nessa versão de Word, que é a versão mais recente do documento, só os computadores mais novos é que vão conseguir abrir, tá bom? Eu vou deixar nesse aqui mesmo, porque esse documento eu não vou enviar para ninguém, então vai ficar aqui mesmo. Então eu vou salvar, veja que ele agora está com o nome novo, tá? É o nosso novo documento. Então eu vou salvar ele aqui, pronto, salvei. Esse é o nosso documento novo, tá certo? Quando eu clico em salvar, eu tenho que colocar um nome diferente, a gente chama isso de renomear, né, ou renomear, ou dar um nome novo, tá? E aí salvo esse novo documento. Ok? Eu vou fechar aqui agora. E aí, então, veja que nós temos os dois documentos, ó, diário de trabalho do mês de junho, diário de trabalho novo. Muito bem, então aqui, ó. Então agora a gente vai abrir os dois documentos, né? Abrindo os dois documentos, vamos ver. Ó, diário de trabalho do mês de junho, que é o nosso original, tá vendo? Tem só a modificaçãozinha que a gente fez no início aqui, atividade do dia, tá. E agora eu vou abrir um documento novo. Vou minimizar aqui, vou abrir outra janela. Opa, meu telefone está tocando aqui, deixa eu desligar. Veja que agora a gente já tem o nosso documento novo, que nós salvamos com outro nome, tá certo? Então aqui, se eu não fiz nenhuma modificação, quando eu fechar, um outro último detalhe, se eu fecho, ele não me pede para salvar nada, porque eu não fiz nenhuma modificação, então não há o que salvar. Mas digamos que eu abra o documento, um outro procedimento. Escrevi aqui, fiz alguma modificação nele, tá certo? E agora eu vou fechar o documento. Quando eu fecho o documento, ele vai me perguntar, olha só, você quer salvar as alterações feitas no diário? Né? Se você clicar em não salvar, uma cópia recente desse arquivo ficará disponível temporariamente, mas isso aqui é temporário. Se você clicar em não salvar, significa o seguinte, essa modificação que nós fizemos aqui, olha, não vai aparecer, ela vai desaparecer, você vai perder. Se você clicar em salvar, ele vai salvar esse documento com as modificações que foram feitas, sem criar um documento novo, tá certo? Eu vou clicar em não salvar, veja, está escrito novo aqui. Eu vou clicar em não salvar e vou abrir o documento novamente. Ó, não salvar. Vou abrir o documento novamente. Veja que aquele nome novo, que foi o que eu acabei de escrever, não aparece. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, porque às vezes você preenche um documento, faz uma série de modificações e aí vai fechar o documento ou desliga o computador e não salva. E aí, se você clicar em não salvar, toda aquela modificação, todo aquele seu trabalho vai se perder. Tá certo? Então, muito cuidado com isso, tá? Por falar nisso, vou dar mais uma dica aqui interessante. Uma coisa que acontece muito. Digamos que eu abri um documento e comecei a trabalhar nele, estou preenchendo aqui, preenchi aqui e tal, fiz uma série de... Trabalhei aqui meia hora, tá? Veja, mas eu não salvei, eu estou trabalhando ainda, não terminei o meu trabalho, né? De repente alguém vou atender o telefone, igual o meu telefone tocou agora há pouco. E aí eu não salvei ainda, né? Quer dizer, essas modificações que eu fiz, elas ainda não foram salvas. Se por acaso a energia acabar e o computador desligar, eu perco todo o trabalho que eu fiz. Portanto, uma dica interessante é salve o seu trabalho a cada 10 minutos, a cada 15 minutos. Vem aqui, ó, e clica em salvar. Pronto, já salvou. Nem precisei fechar o documento, tá? Salvou, tá vendo? Vamos supor que nesse momento aqui acaba a energia. E aí, puf, o computador caiu. Desligou tudo. Quando eu voltar, aquilo que eu salvei, aquilo que eu escrevi, se eu fiz o salvamento, está aqui, ó.
tá certo? Então eu não perco o meu trabalho, tá? Então crie esse hábito de fazer salvamentos periodicamente. Então você nem precisa vir aqui nesse ponto, basta você clicar em salvar, tá? Clicou em salvar, ou então no caso do Word é Ctrl T. Ctrl T, você salva o documento em que você está trabalhando. Tá certo? Então esse era o nosso videozinho aí, um vídeo curto e rápido sobre como salvar um documento. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Tchau, tchau.